Olá, tudo bem? Neste vídeo faremos uma interface Swing utilizando a nossa IDE NetBeans 8.2. Então, todos os comandos que a gente vai utilizar na IDE NetBeans 8.2 também podem ser utilizados no IntelliJ, VS Code, Eclipse ou qualquer outra IDE, justamente porque a gente não vai utilizar a paleta do NetBeans. E a ideia é a gente fazer uma tela semelhante a essa aqui. Vai ter um rótulo, vai ter um campo de texto, um JText Field, né? Vai ter alguns botões, né? Uns JButton, vai ter um menu, vai ter um JMenu Bar, vai ter um JMenu e um JMenu Item. E também a gente vai colocar alguns listeners para executar ações. Por exemplo, faremos esta opção aqui do menu, chamar um novo JFrame, que nem ele chamou aqui, só que ele chamou na tela do lado. Então ele abre essa nova janela. Esta opção aqui também abre uma nova janela, que a gente colocou do lado aqui, e por sua vez essa nova janela ela é exibida aqui com uma JTable, né, com alguns dados que a gente colocou só para visualização inicial mesmo de teste. E a gente tem um outro botão aqui, que abre uma outra JTable, de exemplo apenas, um pouco menor, e esse botão aqui, ó, se não me engano, esse botão aqui sai do sistema, tá? Por que esse botão aqui sai do sistema? Porque este botão, ele não sai do sistema, tá? Esse botão aqui apenas fecha o formulário. E esse aqui, sim, de fato, ele até confirma com o usuário aqui. Ele pergunta para o usuário sair, sim, não, cancelar. Aí, no caso, a gente dá um sim, aí, de fato, ele fecha. Vamos lá para o projeto, então. Eu vou lá em File, New Project. Vou chamar esse projeto aí de exemplo Swing básico. Exemplo Swing básico. Opa, eu digitei o nome aqui na hora de fazer a busca. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Vai ser Java Application mesmo, Next. Agora sim eu digito o nome do projeto. Exemplo Swing básico. E vou dar um Finish. Deixa eu dar um zoom aqui no nosso código fonte. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma interface, né, uma tela, um JFrame, é pedir para criar uma variável do tipo JFrame. Então, eu vou colocar aqui JFrame e eu sempre vou fazer o seguinte, ó, eu sempre vou escrever praticamente toda a classe. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl espaço e aí ele vai sugerir e aí eu vou dar o Enter. Quando eu dou o Enter, ele também faz os imports, tá? A gente vai fazer vários imports, tá? Então, toda hora eu vou digitar parte da classe e vou dar um Ctrl espaço para ele fazer esse import aqui automaticamente. Vamos fazer então a nossa variável. A nossa variável eu vou chamar ela de janela. Pronto, fizemos a nossa variável janela e dentro da janela cabe uma tela, né, um formulário ou um JFrame. Eu já vou fazer o nosso JFrame aqui ser instanciado. Então eu coloco aqui new JFrame. Pronto. Daí eu vou colocar o abre e fecha parênteses para instanciar o nossa janela sem nenhum parâmetro, tá? Existem outros construtores aqui que a gente pode chamar passando um título ou passando algum outro parâmetro de configuração. Bom, já que ele aceita o título, deixa eu já passar o título aqui. Janela 1. Acho que fica bacana, já fica uma janela com título. Depois disso, basta pedir para esta janela ficar visível. Janela.setVisibleTrue. Já está pronto. Posso rodar. E sempre quando eu rodar, tá, ele vai estar abrindo aqui no computador do lado, tá? Na tela do lado. Deixa eu colocar aqui para você ver. Então, ele abriu essa janelinha aqui, desse tamanho, né? Então, a gente precisa passar outras configurações. Vamos passar essas configurações aí de tamanho, tá? Então, vamos criar duas variáveis aqui. Int largura, vírgula, altura. São duas variáveis. A variável largura a gente pode definir aqui com um valor de acordo com o tamanho da nossa tela, né? Deixa eu verificar qual é o tamanho dessa tela aqui. O tamanho dessa tela aqui, no caso a tela 2, ela tem esse tamanho, ó, 1280 por 720. Então eu vou pegar o tamanho certinho da minha tela, 1280, beleza. E a altura, a gente consultou ali, né, é 720. Beleza.
eu defini então dois tamanhos, né, para a nossa janela. Então eu vou utilizar esses dois tamanhos. Eu coloco assim, janela.setSize. Ó, quando eu passo um set size, eu posso passar uma dimensão, um formato, um state. Se não me engano, o state 0 é full screen, o state 1 é minimizado e assim por diante. Mas a gente vai passar esse construtor aqui, ó. Esse construtor não, esses dois parâmetros para o método setSize. E aí ele vai utilizar então, porque ele fez errado, né? Deixa eu verificar aqui por que ele fez assim. Primeiro a largura, depois a altura. Primeiro a largura, então eu coloco aqui larg, e aqui alto. Se nós tivéssemos feito uma variável chamada width e uma variável chamada height, assim, né? Opa. Assim, né? E aí tivesse feito as variáveis no inglês aqui, largura no inglês e altura no inglês, se não me engano é isso, width e o height. Isso. Ele vai entender que a gente quer isso, ó. Ele acha as nossas variáveis, tá vendo? A variável largura ele colocou no lugar certo e a variável altura ele colocou no lugar certo. Por isso que é bom até a gente se acostumar com o inglês, né? Às vezes o pessoal me pede, mas não tem como fazer o NetBeans 12 ficar em português? Ainda bem que não, né? Porque conforme a gente vai desenvolvendo e vai avançando no desenvolvimento, no mundo da programação, é importante a gente até criar as nossas variáveis nos nomes em inglês, para ficar até mais fácil de programar e chamar os métodos que a gente precisa. Vou dar um salvar aqui e agora eu vou ter que finalizar aqui que ele ainda está rodando, ó. Quando eu sair sem clicar no meu botão, ele vai ficar rodando e eu vou ter que dar um stop por aqui, tá? Isso é normal. Vou dar um play novamente. Olha que bacana. Agora ele abriu, ó. A janela já abriu full screen, né? Bacana. Fizemos então a primeira janela, abri do tamanho certo. Agora a gente pode seguir aqui fazendo um rótulo agora. Vou querer um rótulo na nossa janela. Então eu vou colocar um rótulo aqui. JLabel, rótulo, recebe new JLabel, e aí eu passo para o construtor do JLabel, eu posso passar um texto já, né? Não, acho que eu não posso passar um texto. Eu já posso passar o texto dele, deixa eu colocar aqui então nesse rótulo, vou dizer assim, olá, Sapiranga. Hoje eu estou aqui em Sapiranga, uma cidade que eu adoro vir, venho toda semana para cá, estou aqui com a galera de Sapiranga, fazendo aqui uma interface swing, deixa eu fechar esse cara aqui, vou dar um play novamente. Faltou eu utilizar o rótulo, né? Faltou uma parte importante. Eu preciso dizer assim, ó, janela.add, o nosso rótulo, né? Pronto, agora sim. Deixa eu dar um play aqui, deixa eu finalizar por aqui, dar um play. Olha que bacana. Então, o nosso rótulo ficou aqui no meio, bem espaçoso ele ficou, né? Porque a gente não definiu a posição. Então, ele ficou bem aqui no meio, está escrito ali o Olá Sapiranga, conforme a gente precisa nesse momento. Agora, a gente vai alinhar esse layout dele, passando o layout padrão aqui para ele. Então, eu vou fazer assim, janela.setLayout, e aqui eu coloco New Flow Layout. Já vai ficar um pouco diferente, mais visível, mais agradável, olha que bacana. Então, ele centralizou lá no meio, ficou o Olá Sapiranga, bem lá em cima, beleza? Vamos agora fazer uma caixa de texto. Então, depois do rótulo, vamos colocar uma caixa de texto. Então, para fazer uma caixa de texto, é jTextField, texto, pode ser texto, texto, pode, né? Recebe new jTextField. Nesse construtor do jTextField, a gente vai passar um tamanho, tá? Para ele não ficar muito pequenininho.
Se a gente não passar nenhum tamanho, o JTextField fica minúsculo, fica só uma barra, na verdade. Então, vamos passar um tamanho aqui para ele e agora a gente coloca ele na janela. Janela ponto add o nosso texto. Galera, texto não, né? Como é um JTextField, eu vou chamar de caixa. Faz mais sentido, tá? Caixa. Vou dar um play para visualizar. Ele não entrou aqui. O que eu esqueci? Ah, deixa eu fazer esse cara aqui depois, tá? Esse layout sempre tem que ser a última coisa. Eu acho que é isso. Ó, agora sim, ficou ali o rótulo e o campo de texto. Beleza, vamos seguir aqui no nosso roteiro aqui, fizemos um rótulo, deixa eu apagar esse rótulo. Fizemos o rótulo, fizemos a caixa e agora vamos fazer um botão, né? Vamos para o JButton. Botão, recebe new JButton e esse botão vai ter botão, faltou o O aqui, né? Recomendo não usar acento, tá? Funciona, pode colocar acento, mas eu recomendo não colocar. E agora eu posso colocar a janela add botão. Por enquanto, o nosso botão não faz nada, tá? Mas ele já está ali na tela, se tudo der certo. Eu fechei a janela aqui, deixa eu abrir de novo aqui o Window, Output, dá um stop. Beleza. Ah, faltou janela.add botão. Janela.add botão. Ah, acho que deu, é só que eu preciso trazer para cá. Ó, tá ali o botão, ficou sem nada o botão, né? Então ficou um botão pequenininho. É interessante eu colocar algum texto nesse botão, né? E já vamos colocar um atalho para esse botão. Então, eu quero que esse botão tenha um atalho. Então, eu vou colocar aqui botão.set mnemonic. O atalho para o botão a gente coloca com o método, né, set mnemonic. E aí a gente quer, o atalho do botão vai ser a letra C. Se eu não me engano, vai ser Alt C. Tem como trocar, por exemplo, poderia ser Shift Alt C, mas como a gente está usando o mnemonic padrão aqui, eu vou fazer só o C mesmo, tá? Aí vai ser a tecla padrão, que daí é o Alt mais C. O que mais que a gente vai fazer? Vamos colocar algum texto nesse botão. Então, vou colocar aqui botão.set text. Vou botar aqui clique aqui. Beleza, posso dar um stop aqui, posso dar um play. Vamos ver como é que ficou. Ó, aparece ali o clique aqui, né? E agora a gente vai fazer o evento acontecer quando clicar, tá? Para fazer um evento acontecer quando clicar, a gente precisa criar uma escuta no botão, tá? Então a gente vai fazer, antes de jogar o botão na janela, a gente vai fazer assim, ó, botão.add action listener. Ó, tem a opção aqui, ó, add action listener. Não é o de baixo, tá? É o add action listener. Beleza? E o listener que a gente vai criar vai se chamar, eu vou chamar esse listener aqui de app, tá? Esse app eu vou criar lá em cima na nossa área pública de variáveis públicas, né? De variáveis que são acessíveis publicamente. Então, fora do nosso método static void main, eu vou criar esse app. Este app precisa ser uma variável estática, tá? Então, eu vou colocar aqui static. E aí, essa variável que eu vou criar, esse app que eu vou criar, tem que ser desse tipo aqui, ó.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada app, e o que cabe na variável app? Todo o nosso projeto, toda a nossa classe, tá? Porque eu vou colocar na nossa classe o implements do action listener. Se eu não me engano, a gente até poderia fazer numa outra classe isso e colocar só uma classe de escuta, mas eu vou fazer na mesma classe que eu estou trabalhando. E agora, nesse app aqui, eu vou poder deixar uma escuta acontecer. Só que para isso eu preciso implementar os métodos sempre que eu utilizo uma implementação, né? Porque uma implementação geralmente é de uma classe que vão ter métodos abstratos. O que são métodos abstratos? Métodos que não têm corpo, né? E é por isso que ele está falando isso aqui para a gente, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele pede para que eu faça a sobrescrita dos métodos abstratos, beleza? É o que aparece ali, né? Então, eu vou fazer isso lá embaixo. Pode ser logo abaixo do nosso método main. Então, eu vou colocar o mouse aqui justamente para ele marcar aonde finaliza o nosso método main. Olha só, é aqui que finaliza o nosso método main. Então, a partir daqui, eu posso sobrescrever os métodos abstratos da classe, ou melhor, da interface Action Listener. Então, eu vou colocar aqui override, beleza? E eu coloco aqui o public void action performed, ele não sugeriu aqui pra gente, né? Opa, eu escrevi errado também. É action performed. Que estranho que ele não sugeriu aqui a digitação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda para ele para ver se ele faz. Vou apagar aqui e vou pedir para ele fazer a implementação dos métodos abstratos, só para ver o que ele faz. Vou clicar aqui e vou clicar nessa opção aqui, ó. Implementar todos os métodos abstratos. Pois é, era exatamente isso que eu estava fazendo, só que ele não estava me ajudando a digitar, tá? Beleza, então eu só pedi uma ajuda para ele e vou aproveitar essa linha que ele montou para a gente e esse throw new unsupported operation exception eu vou tirar, tá? Não precisa desse cara. Eu só queria ajuda para essa digitação aqui mesmo, tá? Então, se eu não sei fazer isso aqui, eu peço ajuda para ele, clico aqui, peço para ele implementar todos os métodos abstratos, que no caso é só um, e ele faz essa implementação aqui. E é isso que a gente precisa por enquanto. E aí eu vou utilizar esta variável aqui, ó. Aqui tem tudo que eu vou precisar. Então, eu vou fazer primeiro uma análise aqui e verificar o que vale essa variável. Para isso, eu vou fazer assim, ó, uma variável do tipo obj recebe evt.get, evt não, né? É a variável ponto get source. Isso mesmo. Agora, com base nessa variável obj, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu faço assim, if obj.equals botão. Eu vou perguntar se foi aquele botão ali que foi clicado. Deixa eu ver essa variável botão que eu criei. Eu criei aonde? Ah, tá aqui, ó. Eu vou usar essa variável botão fora do método main, certo? Então, essa variável botão, ela precisa ser declarada fora do método main. Então, eu vou colocar ela aqui em cima e aqui eu vou colocar um static para ela. Static, agora sim. Agora o botão vai ser visível tanto dentro do método main quanto dentro desse action listener aqui. Vou perguntar se for o botão. Ah, beleza. Se foi o botão que foi clicado, eu vou só mostrar alguma coisa para ver se está tudo certo. Vou jogar no console teste, só para verificar se eu estou conseguindo saber que foi clicado no botão, beleza? Deixa eu minimizar aqui. Vou clicar aqui. Ele não jogou nada. Ah, faltou uma coisa também. Eu criei a escuta,
só que eu não usei a escuta, né? Eu preciso colocar no nosso botão... Ah, mas eu coloquei aqui. Botão.add action listener. Botão. Deixa eu fechar esses caras aqui. É a variável e if obj equals botão. Deixa eu só conferir aqui. Action event e get source if obj equals botão. Era para imprimir o teste. Aqui está o botão. Vamos ver a variável. Ah, faltou eu inicializar minha variável aqui, né? Faltou uma parte muito importante aqui. Obviamente aqui faltou fazer o new. Eu criei a variável, mas não inicializei ela, né? Aqui faltou eu fazer o new exemplo swing básico. Isso é fundamental que eu faça, né? A variável não foi inicializada. Interessante que não deu erro, deveria ter dado um erro ali. Agora eu vou deixar aqui e vou clicar, olha que bacana. Então, cada vez que eu clico, eu jogo no console ali um system out print ln. Beleza, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fechar o programa quando eu clicar nesse botão. Então, eu vou aqui nesse lugar que eu consegui identificar, que vai executar quando o botão for pressionado. Eu vou fazer assim, ó, system.exit 0. Beleza, quando eu faço assim, ó, system.exit 0, de fato ele vai fechar o programa. Porque por enquanto eu nunca estou conseguindo fechar, eu sempre tenho que fechar por esse stop aqui, né? Agora eu vou clicar aqui para sair. Olha que bacana, agora sim ele finalizou o projeto e deu um sucesso aqui, construído com sucesso, e não tem mais como fechar por aqui. Agora, de fato, eu consegui sair do meu programa e finalizar ele com sucesso. Seguindo aqui o nosso roteiro, depois de fazer o botão, fazer o botão sair do sistema, eu poderia fazer uma saída mais elegante aqui, né? Eu não vou testar agora, mas eu vou deixar aqui só para vocês terem este exemplo, tá? Eu não vou fazer porque ele fica abrindo na outra janela e aí não faz muito sentido fazer isso, tá? Então, em vez de sair direto, uma coisa legal de fazer é isso aqui, ó. Deixa eu fazer o import aqui, import. Então, uma coisa legal de fazer é perguntar para o usuário se realmente ele quer. Deixa eu só rodar uma vez aqui para ver se não vai ficar muito esquisito. Quando eu clico aqui, ó, ele traz na outra janela. Aí ele me pergunta, sair, sim, não, cancelar. Aí eu digo não, beleza, ele fica. Cliquei de novo e agora eu vou dizer sim. Aí sim ele sai, aí fica bacana, então eu estou jogando aqui na tela o que está acontecendo e ficou bem legal. O próximo passo agora é nós fazer o menu. Então a gente já chegou na parte do menu, vou deixar sempre esse layout no fim aqui, tá?
e vamos para a parte do menu. Não sei se eu testei o atalho, acho que eu testei o atalho, né? Então agora eu vou clicar no Alt C para ver se fecha. Ó. Daí ele está me perguntando se eu quero sair. Beleza, quero sair. Então, de fato, funcionou o nosso atalho. Ficou legal aqui o atalho Alt C, né? Vou deixar um comentário aqui. Alt mais C. Seria o atalho para o botão sair, tá? E agora a gente já está finalizando aqui. Eu vou fazer o menu para este formulário, para esta janela. Deixa eu fazer aqui, então, o menu... tá. Eu vou criar as variáveis primeiro aqui em cima, tá? Para o nosso menu. Então, vou colocar aqui variáveis para menu. Galera, para a gente ganhar tempo, deixa eu copiar as variáveis aqui, senão eu vou demorar muito para digitar todas essas variáveis aí. São 4 variáveis? Isso, são 4 variáveis. Por que são 4 variáveis se são só 3 coisas? É que eu vou colocar dois menus, né? 2 deles são menus, o primeiro e o submenu, onde eu vou escrever menu geral e onde eu vou escrever arquivo. E esse aqui é um item de menu. Significa que eu só vou ter ação aqui, só vai ter ação quando eu clicar aqui. Bom, ele não fez os imports, eu vou pedir os imports aqui, humildemente, para ele fazer os imports. Então a gente fez uma barra de menu, fez um menu geral, fez um submenu e fez um item apenas, tá? Então por isso são 4 variáveis. Depois de fazer essas 4 variáveis, eu preciso juntar elas usando 3 comandos. Então aqui eu posso fazer assim, a nossa variável submenu, eu vou colocar nela, então submenu.add item de menu. Então eu estou começando lá pelo fim das coisas, tá? A última coisa que eu vou ter vai ser esse cara aqui. Então eu estou pegando ele e colocando ele dentro de um submenu. Agora eu vou colocar o submenu dentro do nosso menu geral. Então eu coloco assim, menu geral.add submenu. Beleza. Agora eu vou colocar o nosso menu geral dentro da nossa barra de menu. Então, bar menu.add e coloco o nosso menu geral. Menu geral está pronto. Agora eu preciso fazer com que esse nosso menu geral entre para a janela. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, janela, aqui não é add, tá? É janela.set menu bar e eu coloco a nossa variável ali, bar menu. A princípio já está pronto, só que o nosso menu não faz nada, tá? O que ele sublinhou aqui? Opa, eu fiz errado aqui, não é set menu bar. Sim, set menu bar menu. Fiz certo nosso bar menu. Bar menu para ser um gmenu bar. Opa, tem o set menu bar, mas não é esse que a gente quer, tá? Nossa, é muito parecido. Tem o set menu bar, que era aquele ali, mas na verdade eu quero o set j menu bar. Estava esquecendo do J só e aí já deu erro ali. Então não é o menu, é o j menu. Deixa eu rodar para ver o menu aparecendo. Aqui está o menu geral, arquivo, abrir. Então ele fez as 3 coisas que a gente pediu, que na verdade são 4 coisas, né? Uma barra de menu, é o menu geral, é o submenu e é o item de menu. Por isso que são 4 coisas. Tem uma coisa que a gente não enxerga aqui, tá? Que é a barra de menu. Agora, é normal que a gente queira colocar um listener nesse cara aqui, ó, no item de menu. Por que vai ser no item de menu? Porque é aqui que está escrito a palavrinha abrir, certo? Então eu vou colocar nesse cara aqui
Então, eu vou fazer assim, ó, item menu, ponto, add, action listener, e eu coloco o mesmo listener, tá? De repente tem outras formas de organizar isso, eu poderia criar um listener para cada coisa, mas nesse caso aqui eu vou fazer o mesmo listener para todo mundo, tá? Então eu coloquei um listener o mesmo listener que eu já tinha criado, eu coloquei no item menu. E agora aqui eu vou fazer uma outra possibilidade, eu vou perguntar assim, ó, if obj.equals item menu. Eu vou perguntar se o cara que foi clicado foi o item de menu. Se foi esse item de menu que foi clicado, a gente vai abrir uma nova janela. Então, como faz mesmo para abrir uma nova janela, a gente fez bem no início aqui do nosso código, esse trecho de código aqui, tá? Então, vou pegar um trecho de código bem semelhante, só vou fazer algumas pequenas modificações, só para a gente abrir uma outra janela, tá? Vou colar o código aqui para a gente ganhar tempo. Então, eu vou fazer um novo formulário deste tamanho, usei o tamanho e setei ele como visível. Deixa eu finalizar esse cara aqui e dar um play. Beleza? Ele abriu aqui, jogou a tela e agora quando eu clicar aqui, ele vai ter que abrir um novo formulário. Ele abriu na outra tela, olha que bacana, está aqui o novo formulário, conforme a gente pediu para o menu abrir. Então a gente fez aí os exemplos básicos de recurso swing, colocamos as coisas na tela, fizemos o menu, chamamos o menu. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para a gente explorar nesse momento. Vamos fazer mais um que abre um formulário com uma tabela. Então, deixa eu fazer mais um botão aqui. Deixa eu seguir o raciocínio aqui. Agora eu vou fazer o botão. Vou copiar aqui. Fazer o botão. Agora vai ser o botão tabela. Então, esse botão tabela vai ser do mesmo tipo, né? Tudo igual. E aí, assim como eu fiz tudo para o botão aqui, eu vou fazer também para o botão tabela. Então, agora vai ser botão tabela. No botão tabela, eu vou colocar abrir tabela, né? Faz mais sentido. E aqui a gente coloca botão tabela, o mesmo listener e coloca o botão na nossa janela. E agora eu vou perguntar aqui embaixo também, fazer mais uma avaliação aqui, if obj.equals, agora eu vou perguntar se é botão janela. Se for botão janela, o que faremos? Faremos um novo JFrame, frame, recebe new JFrame, beleza. Vamos dar um título aqui para ele, frame com tabela. Frame com tabela, beleza. Depois de definir isso, vamos definir algumas informações, né, alguns dados para colocar na nossa tabela. Eu vou chamar esses dados aí de data, de dados, né? Dados. Então, foi um array aqui de 2 dimensões e já vou inicializar ele com alguns dados aqui de exemplo. Vamos ter, então, vamos colocar pelo menos duas linhas na nossa JTable. E a primeira linha vai ter, vamos colocar aqui aspa dupla, vamos colocar aqui vamos colocar, sei lá, vamos colocar um país, Brasil, e do lado aqui vamos colocar a moeda. O outro vai ser Estados Unidos, e vamos colocar a moeda dos Estados Unidos, que é o dólar. Acho que é isso, beleza, ponto e vírgula. Então, a gente fez uma variável dados aqui, um array de 2 dimensões,
Na primeira linha temos 3 coisas e na segunda linha temos mais 3 coisas. Já está legal para a nossa tabela de modelo. Mais uma variável aqui agora de uma dimensão só, que eu vou chamar de, pode ser o nosso call, recebe. Aqui a gente abre com chaves também, e a gente tem que passar 3 coisas, tá? Que seria o nosso cabeçalho. Então aqui vamos colocar, sei lá, ID, país tem acento, né? Acho que tem. E aqui moeda. Moeda, beleza. Então fizemos as 2 variáveis para fazer o que com essas 2 variáveis? Para fazer um JTable. Então, JTable, vou chamar de tabela, recebe, new JTable, e nesta JTable eu vou usar esse construtor aqui, que ele já vai sacar quais são as variáveis. Olha que bacana. Ele sacou que tem uma variável aqui que pode ser usada, porque é, no caso, um array de 2 dimensões. No caso era para ser um array de object, mas pode ser um array de string também, não tem problema. E aqui era para ser um outro array de object também, mas pode ser um array de string, não tem problema. Feito isso, eu preciso fazer ainda a inserção dessa tabela num painel com scroll. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer o nosso frame aqui, o nosso frame.add, opa, foi para a linha de baixo. Frame.add, e aí dentro dos parênteses aqui eu coloco new JScroll pane, e aí dentro dos parênteses eu passo a nossa tabela. Pronto. Feito isso, eu vou setar o nosso frame visível. Set visible true. Beleza, acho que é isso. Então agora a gente tem uma escuta no nosso botão abre tabela. Deixa eu dar um play aqui para ver como ficou. Beleza, veio aqui. Então tem esse botão novo aqui. Quando eu clicar nesse botão novo, se tudo der certo, ele tem que abrir Ele abriu aqui, ó, olha que bacana, colocou as 2 informações ali, os IDs, os países e as moedas. Só que ele abriu pequeno, tá? Deixa eu arrumar aqui, que ele está abrindo sem tamanho. Aqui eu não fiz isso, né? Eu só defini o frame e não fiz isso aqui, né? Eu preciso fazer isso. Então, antes de setar ele como visível, pode ser aqui, eu só vou fazer isso aqui. Esse cara aqui, setar o tamanho dele, né? Beleza, agora sim, agora ficou legal. Dá um stop, salvar, play. Deixa eu trazer para cá, clico aqui. Olha que bacana, trouxe aqui a nossa tabela com os dados de exemplo, beleza? Então a gente fez alguns conceitos básicos aqui da interface Swing, funcionar aqui no nosso programa sem utilizar a paleta, beleza? Esse era o nosso desafio de hoje, então a gente conclui por aqui esse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final, esse vídeo que já deu aí mais de 15 minutos, na verdade 38 minutos, então... Encerro por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, grande abraço!